vai acreditar, mas eu vim num caminhão de pau de arara. Já ouviu falar em caminhão de pau de arara? Pois é. Meu pai era fazendeiro e perdeu tudo. E a gente ficou pobre, pobre de uma ré descer. E a mãe do meu pai morava aqui em Braslândia. E tinha ganhado um lote em Braslândia, na verdade. E aí nós viemos para cá para morar com eles. Minha mãe vendeu o único bem que ela tinha, que era um relógio de ouro, e comprou um lote em Braslândia. E nós viemos e moramos em Braslândia. Por um tempo, pouco tempo que a gente morou lá. Meu pai arranjou um emprego numa chácara no Lago Norte. E nós mudamos para lá. Então nós moramos, acho que uns 7 anos no Lago Norte, numa chácara. Árvores, horta, cenoura colhida no pé, lavada só com a mangueirinha ali de uma água que vinha lá de cima da serra. Meu pai descobriu que tinha uma águazinha que vinha, ele foi, canalizou, criou uns filtros para filtrar essa água que descia. E aí, essa água estava na mangueira, lavava a cenoura, comia a cenoura ali mesmo, perto do canteiro, subia em árvore, corria, brincava. Essa foi a minha infância. Meus pais são vivos. Minha mãe tem 77 anos. Meu pai tem 82, lúcidos, graças a Deus. Minha mãe é uma pessoa muito ativa, muito forte, assim, como ser humano. Quando a gente mudou para o Lago Norte, não tinha escola. A gente não tinha onde estudar. O Paranoá ainda era uma vilazinha do lado de baixo, onde são aqueles condomínios super luxuosos agora. E um monte de gente sem escola. Minha mãe viu aquilo e falou, não, tá bom. Fez um abaixo-assinado, com todas as famílias que moravam ali, tinham crianças sem escola. Foi num quartel, lá no setor militar urbano, chamado 32º GAC, com um abaixo-assinado, e abriu uma escola para nós estudarmos. Minha mãe fez até a 4ª série. Meu pai fez até a 3ª série, primária. Mas foram muito bons exemplos para mim. Minha mãe com a força dela, com a garra de ir atrás e arrumar e conseguir. E meu pai com a capacidade dele de sonhar, de achar que pode ser diferente, que tem magia nas coisas. E eu acho que eu herdei essas duas coisas desses dois seres humanos. Meu marido, que sempre foi uma pessoa que me ajudou muito. Esses projetos, essas loucuras todas, muitas coisas, ele ia atrás dos amigos para tornar possível. Então ele falava com fulano aqui, que tinha um contato ali, que me dava um monte de camiseta aqui, que conhecia um árbitro ali que vinha apitar uma partida de futebol pra cá. E, eu preciso gravar. Aí ele ia lá e comprava um troço pra eu gravar aquele negócio. Precisava de uma máquina fotográfica, ele ia lá e comprava uma máquina fotográfica no lugar. Então ele foi um provedor durante muitos anos dessas loucuras todas que a gente fazia. E abriu muitas portas para muitas coisas, para muitos contatos, para fazer as coisas acontecerem. É uma pessoa muito especial, que eu conheci quando trabalhei no ensino especial. Nós trabalhamos juntos. Ele é professor de educação física, que me deu filhos maravilhosos. Meu enteado, meu filho mais velho, que me deu uma neta que é a paixão da minha vida, a Valentina. Minhas 2 filhas, a Aimee e a Amanda. A Aimee
Professora de História. Amanda, igual o Thiago, administradora. Pessoas sensíveis, bonitas, na alma. Seres iluminados. Eu acho que é isso. E que iluminam os lugares por onde vão. Conviveram muito com os meninos do ensino especial. E eu acho que isso fez com que eles aprendessem a aceitar as diferenças. E as pessoas. Porque você convivia com o que tinha de mais difícil. Com deformidades físicas, com alunos agressivos. E eu acho que isso fez com que eles se tornassem seres bonitos por mundo. Família é uma coisa muito especial. E assim, família faz a gente voltar à vida. Faz você ter motivos e razões para continuar. Há alguns anos atrás eu tive um tumor na hipófise. E eu fiquei muito ruim. E eu quase morri. Mas eu não morri. Então... E isso provocava assim muitas disfunções no meu organismo. Quase botei um marca-passo nesse período, porque meu coração não queria bater, ele meio que travava. Então assim, normal, andando em movimento, ele estava em 40. Mas eu tinha família, né? Então eu acordava de manhã, batendo a 30, 36, e eu pensava assim, tem que levantar, né? Tem que levar os meninos para a escola, né? E aí eu levantava. Levantava, levava para a escola, levava para as festas, levava para o cinema, levava no médico. Vivia, continuava vivendo. O tumor sumiu. Estou aqui. Então eu acho que família tem isso, sabe? De fazer você querer ficar mais um pouquinho para conviver um pouco mais. Acho que é isso. E depois nós mudamos para 213 Sul. Nós moramos muitos anos na 213 Sul, numa sobreloja. Meu pai trabalhava embaixo e a gente morava em cima. Depois meu pai, minha mãe, muito danada, corria muito atrás das coisas, conseguiu uma casa da X na Ceilândia. E aí quando nós mudamos da 213, nós mudamos para a nossa casa na Ceilândia. Meu ensino médio foi no CEAB na época, que agora, se não me engano, é CEMAB. Então, a gente já estudei naquela área dali. E a gente morou uns bons anos por lá. Não sei mais tanto assim. Depois nós mudamos de volta para o plano. Meu pai foi trabalhar com meu primo, trabalhava na loja de baixo e a gente morava na sobreloja em cima, na 411 Sul. E nós mudamos porque a faculdade era muito difícil. Nesse tempo, eu fazia faculdade de artes, estudava à noite, trabalhava de dia, saía direto do trabalho e ia para a faculdade. Morava na Ceilândia, pegava o último ônibus da rodoviária, meia-noite, se perdesse tinha que dormir na rodoviária, porque não dava para ir para nem outro lugar. E chegava em casa 1h, 1h30 da manhã. Então, assim, era muito difícil. Então, quando surgiu essa oportunidade da gente mudar para 213, nós mudamos para 213 para 411, nós mudamos porque ficava mais fácil
ir para a faculdade, você estava colado no transporte público, não precisava chegar em casa 1h30 da manhã para levantar no outro dia cedo para o trabalho e ficar naquela correria. Quando você termina o ensino médio, aliás, quando você está fazendo, todo mundo te pergunta: o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer? Ninguém sabe o que vai fazer, na verdade, né? Um ou outro tem uma ideia muito clara do que é da vida. Eu não tinha. Primeiro porque na minha época o ensino médio ele era profissionalizante. Eu fiz administração de empresas. Mas não queria trabalhar como administradora de empresas. Não quis fazer normal porque eu não queria ser professora. Isso eu tinha certeza. Eu não quero ser professora. Não vou fazer normal. Não fiz normal. Aí fiz vestibular para psicologia. Eu queria fazer psicologia. Não deu. Fiz vestibular para administração, porque minha prima era administradora. Trabalhava no NB, pagou minha inscrição no NB para fazer o vestibular para administração. Então eu fiz o vestibular, né? Mas não passei nenhum e aquilo passou. Aí um dia, conversando com um primo, que é professor de artes, ele disse para mim assim: você não faz faculdade de artes? Eu falei: artes? Não sou artista. Não canto, não danço, não pinto, não represento. Como é que eu vou fazer faculdade de artes? Ele disse assim: não, mas vai lá, de repente você descobre alguma coisa e tal. Ele tinha terminado o primeiro semestre. Eu fiz a inscrição, passei. E agora? E aí comecei a cursar a Faculdade de Artes Cênicas na FAFBT. Era a Faculdade de Artes, Fundação Brasileira de Teatro, Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Na época, a Dulcina ainda era viva. Isso já faz algum tempo, né? E aí acabei me tornando professora. Porque eu não precisava ser artista, eu podia fazer licenciatura. E aí eu fiz licenciatura. Fico até os 26 anos. Eu me mudo só depois dos 26 anos, quando eu me casei, e aí eu me mudei para Samambaia. Morei 9 anos na Samambaia e me mudei para o condomínio aqui, o Jardim Botânico 5. Foi quando eu comecei a me envolver mais com essa área daqui, nessa região de São Sebastião. E a partir daí, dessa mudança para cá. 2000 primeira vez que eu vim em São Sebastião? Meu Deus. Talvez em 89, talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha vindo aqui. Eu trabalhava no ensino especial e a gente tinha um aluno que morava aqui, em São Sebastião. E eu estava desenvolvendo um trabalho com argila e a gente não conseguia argila. Era muito caro, era difícil. E ela falou: não, lá em São Sebastião tem. E a escola tinha uma Kombi. Então nós pegamos essa Kombi, nós íamos numa olaria aqui em São Sebastião, descendo ali pelo Morro Azul, ia dar nesse lugar, se eu não me engano, era um caminho por ali assim. E aí nós íamos buscar argila. Foi a primeira vez que eu vim em São Sebastião. Depois, nós viemos visitar esse aluno. A gente tinha um projeto na escola que os meninos especiais não têm amigos. Você é uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, você tem amigos, você vai na casa dos seus amigos vêm na sua casa, isso é normal. No ensino especial isso não é comum. E nós desenvolvemos um projeto que os meninos se visitavam. E uma turma veio visitar o menino que morava aqui em São Sebastião. Foi a segunda vez que eu vim em São Sebastião. E voltei como professora em 2002, que eu fui trabalhar no Centrão, à noite, professora noturna. Muita terra, muita terra. Eu me lembro a primeira vez que eu vim aqui, era só terra.
Depois eu vim num dia de chuva, era só lama. Quando eu vim em 2008, já tinha muito asfalto, já era uma cidade grande. Não o que ela é hoje, a forma como ela está desenvolvida, tudo mais, mas já era muito diferente da vila que eu vim, entendeu? Que eu vi no início. E eu vim pra cá porque é o lugar mais perto da minha casa. Só que assim, as coisas têm caminhos diferentes, né? Para trazer a gente para os lugares, para fazer as coisas, para estar. Quando chovia, para sair do Centrão, eu saía à noite, 11 horas da noite. Tinha uma enxurrada que passava na frente do portão. E essa enxurrada criava um buraco, uma cratera. Então eu descia do carro, ia lá, espetava com um pedacinho de pau para ver o tamanho do buraco, para ver se o carro ia conseguir passar ou não. Transporte público, não sei te dizer. Porque eu vim uma vez de transporte público para São Sebastião. Peguei o ônibus errado, desci super longe da escola, andei uns 30 minutos para conseguir chegar na escola. Então, não era muito bom não, e as informações também não eram muito boas de jeito nenhum. Eu trabalhei aqui num tempo em que tinha um surto de hantavirose. Não sei se vocês já ouviram falar desse surto de hantavirose. E você ouviu falar, você até trabalhou. E o povo chamava aqui de Ratolândia. As vans que estavam na rodoviária, elas gritavam: Ratolândia, Ratolândia, quem vai para Ratolândia? E aí assim, foi um tempo muito difícil, porque as pessoas tinham vergonha de dizer que moravam aqui. E vergonha porque elas eram discriminadas por morar aqui, na Ratolândia. Ou aonde tem o maior índice de dengue, que também já esteve aqui. E essa história da Ratolândia, ela é muito legal, e a Leisa deve ter contado quando vocês entrevistaram ela, porque foi um projeto. Tá aqui. Esse tá aqui. Na história do Centrão. Aqui tem algumas letras de música que os alunos criaram como paródias sobre a Ratolândia. Eu acho que antes ela era uma cidade sem personalidade. E hoje ela tem uma cara que é só dela. Esse movimento artístico que surgiu deu identidade para essa comunidade. Eu acho que essa é a maior diferença de todas. E ela começou a se aproveitar mais desse fato de estar tão pertinho de Brasília, né? É uma das cidades mais próximas. Tá? 18 quilômetros, já está lá no centro. Então, isso também eu acho que ajuda para que o que se faz aqui apareça. E essa identidade da cidade possa se firmar cada vez mais como uma comunidade. Não é mais a agrovila São Sebastião. É uma região administrativa importante, né, já dentro do processo, e com uma produção cultural muito grande. Então, essa identidade eu acho que a escola tem a ver com ela. Vim para o Centrão noturno, trabalhava só à noite, e aí eu comecei a me envolver realmente com as pessoas da comunidade. Na época, a gente fez muitas coisas legais no Centrão, cara. Altas festas rolavam lá naquele Centrão à noite. E chegou um momento que eu falei, agora não dá mais para trabalhar só meio período. E eu passei a trabalhar 40 horas na secretaria. No Centrão ainda, à tarde não, pela manhã como professora de PD, projetos. E aí começaram os projetos. Esses
A partir desse momento, a gente começou a desenvolver o projeto de teatro, que era uma proposta da Fundação Atos Vulcão. Nós criamos um grupo de teatro, uma trupe do Centrão, chamava Os Sobrinhos do Seu Tião. Tinham uns 70 meninos na primeira aula, que a gente fez uma pré-seleção para montar o espetáculo para o festival. E sobraram 43. Nós montamos um espetáculo com esta montanha de gente. Montamos o primeiro, que acabei descobrindo alguns talentos, algumas pessoas assim muito especiais. Chamava O Culpado Quem É, era um tema ambiental. A gente falava das kitnetes, que são muitas, do esgoto, que não tem. Na época tinha sido instaladas faixas de pedestre, então tinham muitos atropelamentos. Nós abordávamos a faixa de pedestre também no espetáculo e abordávamos a questão política, que a pessoa vem aqui, dá tchau para você, sorri, pega o seu voto e vai embora. Depois nós montamos mais um, que foi os Saltimbancos, que também foi genial. Nós conseguimos apresentar no Teatro do Sina e enchemos o teatro com os meninos do ensino especial, que foram assistir o espetáculo. Depois montamos Xadrez, o Jogo da Vida, um tabuleiro de 6 metros quadrados, com peças humanas, que foi um delírio da Leísa. Ela foi numa peça de teatro e o chão acendia, e ela queria fazer uma coisa que o chão acendesse. E nós acabamos criando o espetáculo do xadrez, o Jogo da Vida. Esse foi muito especial. Especial porque tinha a questão da inclusão. A gente tinha uma aluna que era cadeirante, que participava do espetáculo. Ela era a rainha branca do tabuleiro, sentada em seu trono majestoso e circulava pelo tabuleiro. Foi genial. Foi um trabalho bacana, com pessoas que não eram de teatro, com alunos. Acho que alguns até depois encontraram outros caminhos e se envolveram com a arte. Mas a ideia era brincar com a linguagem. E isso foi muito especial. Muito especial. Depois a gente não mexeu mais, eu não montei mais nada de espetáculo. E eu saí do Centrão e eu fui para o Chicão, 2008, quando a escola foi fundada. Que era eu, a Leísa, o Luiz Eugênio e a Gardênia. A escola tinha 4 pessoas, não existia. A gente fazia matrícula numa sala da CRE para estudar numa escola que não existia. E, na verdade, começou no Centrão, né? Com os saraus do Centrão, a galera ia tocar, tocava nas festas, tocava nos eventos, recitava poesia. Então, começou lá. O Radicais Livres, que é um dos grupos daqui, ele começou com essa galera toda do Centrão. Depois dividiu, virou Supernova, Radicais, um monte de gente. Mas eram os alunos de lá. Eu não peguei muito desses meninos. O que eu trabalhei mais foi com o Thiago. O Thiago ainda é da minha época. Ele trabalhou mais com a galera dos Radicais, com o Vinícius, com a turma toda, com a Eleisa. Que eu trabalhava à noite, então eu não pegava essa galera. Thiago, Vinícius, Júlio César, essa galera.
tinha uma cena de teatro que a pessoa morria com dengue. E um dos alunos pegou emprestado um caixão, uma funerária. Só que a encenação ia ser feita na feira permanente. E o trio elétrico saía do centrão, dava a volta, vinha, passava perto da feira, a gente descia, assistia a encenação e finalizava a atividade. Um bêbado deitou no caixão e não queria levantar para os meninos fazerem encenação. Gente, foi uma manobra, uma novela para tirar o bêbado de dentro do caixão, para a galera conseguir fazer a cena na feira. Foi incrível, foi uma experiência assim, louca, cara, para convencer o bêbado a se levantar daquele caixão e deixar a gente finalizar a atividade. Ai, que eu me lembro. Os meninos ficaram tão nervosos, cara, porque eu não conseguia tirar o bêbado de lá de dentro. Foi muito louco aquilo, muito louco. A Lidiane é a professora que me antecedeu. Eu vim, na verdade, para a vaga dela. Ela era contrato temporário e eu efetiva, né? Eu me lembro que ela ficou muito chateada, coitada. Perder o emprego é muito ruim, né? E aí, eu era efetiva, tinha prioridade, acabei vindo para a vaga. Eu não sei depois o que aconteceu com os Filhos do Beco. Então tem uma galera que era do Filhos do Beco. Mas eram as portas, né, para vocês falarem, né? Eu acho que isso é que fazia vocês circularem. Ia para um lugar, vinha para o outro, ia para um projeto, saía. Porque tinha visibilidade, né? Não era Lidiane Leão, se não me engano. Ela também era da Fundação Atos Bulcão. Então abriu muitas portas essa coisa dos projetos da Fundação Atos Bulcão para essa comunidade aqui. Porque vocês foram vistos, né? Vocês foram para o CCBB. Guerra. Primeiro nós brigamos muito. Gente, como a gente brigou. Meu trabalho nós fizemos junto. Foi o culpado quem é. Foi quando eu comecei a trabalhar com a Elisa no Centrão. Cara, eu falava pau, ela dizia pedra. Água, fogo. Eu ia lá, harmonizava o grupo de teatro, fazia todo aquele processo da autoestima do menino para ele poder entrar em cena. Elisa ia lá e pá, derrubava tudo, acabava com destruía a autoestima, vocês são um bando de merda, vocês sabem nada. E foi muito pedagógico, foi um aprendizado incrível. Nós brigamos demais e nos apaixonamos. Aí virou amor. E aí nós passamos a nos completar. Ela tinha uma ideia doida e eu pensava num jeito de transformar em realidade. Eu tinha uma ideia doida, ela arranjava um jeito de virar realidade. E foi assim. Aí nós ficamos amigas. De verdade. Irmãs quase. Quase porque não é de sangue, né? Mas, assim, a gente sonhava junto. Nós sonhamos o Chicão juntas. A gente saía do Centrão na hora do almoço, terminava as aulas, ia para minha casa, que era mais perto que a dela, almoçávamos, deitávamos na rede na varanda, 20 minutos. Depois tinha que voltar para a coordenação. A gente não chegava atrasada. E começávamos a sonhar. Aí a gente pensava numa escola diferente, uma escola bem legal, que tivesse muita arte. Sonhamos isso acho que uns 3, 4 anos. Um dia virou verdade.
E a gente tinha mesmo uma escola. E essa escola valorizava as disciplinas que são consideradas menores, submatérias, né? Tipo arte, tipo projeto, né? Junto com a educação física, que eram os 3 pilares do Macarenco. E a gente começou esse sonho juntas, vendo cada tijolo desse sendo colocado, construindo essa proposta pedagógica, discutindo essa proposta pedagógica, concordando, discordando, brigando, se abraçando muito, sorrindo muito, entendendo muito uma outra, amando muito uma outra. Leísa é... não sei falar da Leísa assim. Uma pessoa extremamente generosa. Uma amiga fiel para todas as horas. Uma intelectual muito cabeçuda, extremamente inteligente. Quem pensa que ela é boba está redondamente enganado. Não conhece Leísa. Não conhece Leísa. Muito criativa, muito ativa, muito viva, com uma energia impressionante. Parece que ela tem um gerador interno que não para nunca. Nunca. Então, uma companheira de missão, porque eu acho que São Francisco foi uma missão. Que o São Francisco acho que é muito mais que uma escola. Ele é um portal de conhecimento. Vai além do prédio, das pessoas, da proposta pedagógica. É muito maior que isso. Eu acho que é uma conexão mesmo assim, com os grandes mestres ascensionados, aqueles caras cabeçudos que tem em algum lugar aí que a gente não está vendo, mas que estão aí. E a Leísa foi a companheira de jornada dessa caminhada. Minha amiga, que eu amo muito. Minha irmã. É isso que é a Leísa. E que topava tudo. Por mais louco que parecesse. Como saiu do Centrão? O diretor da CRE convidou a Leísa para ser a diretora da nova escola. E a Leísa me chamou para trabalhar com ela. Eu era a supervisora pedagógica dessa escola. Foi quando a gente criou a proposta pedagógica do Chicão, que na época chamava Porti São Sebastião, que era o nome de um projeto que a Leísa tinha criado no Centrão. E acabou crescendo muito e virando uma coisa maior que o próprio projeto. Então, foi assim que começou, desse jeito, diferente, né? E aí a gente pensou, poxa, uma escola, na nossa mãe. Agora é a hora, agora a gente pode fazer tudo diferente do que a gente não quer que seja. E ela realmente era diferente. Era uma coisa mágica. Não tem explicação para o que acontecia ali. Da gente ter conseguido transformar uma proposta pedagógica mais libertadora, onde o aluno podia escolher.
A gente não escolhe nada. Né? No ensino médio, no ensino fundamental, tudo vem igual abaixo para você. E a ideia era que você escolhesse. E assim é que surge o São Francisco, com essas ideias mais voltadas para essas questões do ser humano mais livre, com ideias próprias, com opiniões, com desejos. É isso. Eu tinha lido um livro há muitos anos atrás, chamado Poema Pedagógico, de um cara chamado Anton Senovich Makarenko. Ele era pedagogo. Em 1917, lá na Rússia, ele queria criar pessoas mais voltadas para o senso comum. É quando surge o comunismo, na verdade. Então ele tinha uma ideia de educação muito revolucionária, onde a participação efetiva era o caminho. E a gente traz isso para a proposta pedagógica. A Leísa tinha lido Escola da Ponte, do Fernando Hernandes. Fernando Hernandes não, do José Pacheco. E tinha lido umas coisas do Fernando Hernandes, que é uma coisa mais voltada à pedagogia de projetos e tal. E aí a gente juntou tudo isso e aí criou o São Francisco. Na verdade, a gente não teve resistência. Primeiro porque acho que as pessoas não acreditavam que nós fôssemos capazes de executar. Então, deixaram a gente fazendo. E nós realmente fomos fazendo. Isso de, às vezes, quem está em volta de você não acreditar em você, dá liberdade para você fazer mais. Porque acha que você não vai muito longe. Então não precisa se preocupar com você. E eu acho que foi um pouco isso. A secretaria não se preocupou muito com a gente. Ela deixou a gente ir fazendo. A escola não existia, não tinha prédio, não tinha sala de aula, não tinha cadeira. Precisava de um bando de loucos para poder aceitar, começar uma coisa sem nada. E como não tinha nada, podia ser qualquer coisa. Então essa foi a maior liberdade que a gente teve. Porque na verdade assim, a secretaria é muito engessadinha, quadradinha, para quem quer ser quadradinho, engessadinho, do jeitinho da secretaria. A secretaria também te abre possibilidades. Você, em sala de aula, você pode criar coisas inimagináveis. Ninguém te controla na sala de aula. E a gente usou exatamente isso a nosso papel. Foi assim que... E pedia policiamento. Vai que rola uma bala perdida. Como é que eu vou explicar você dormindo na escola no fim de semana com a bala perdida? Eu vou parar na cadeia. Né? Que falta de responsabilidade do ser humano uma coisa dessa. E aí, mandei o ofício para a regional pedindo policiamento. E aí, a diretora da regional disse assim: você tá doida? Você não tá dormindo pra dormir na escola? Eu falei, vou. E se acontecer alguma coisa? E se rolar uma bala perdida? Eu falei, na rua também rola bala perdida, né? Então, bala perdida é bala perdida, não tem como ficar achada ali. Só depois que ela bate em alguém que ela fica achada. Por que achar que vai acontecer alguma coisa ruim? Por que não pode pensar que vai ser legal, que vai ser bom, que não vai ter nada de errado? Só pede o policiamento. Se der errado, a responsabilidade é minha. Eu vou responder. Não é você, fui eu, foi a revelia. Então, não tem problema nenhum, né? Pode rolar, não pode? E aí foi assim que acabou rolando. Aí depois a gente passou a ter um contrato com o policiamento direto, então eu já fazia a solicitação automática. E os policiais gostavam de ir, que era uma comelança, né? Fala a verdade, não era uma comelança de primeira.
E o louco é que assim, o pessoal da cozinha e da limpeza, vocês sabiam que eles eram voluntários, né? Dona Gil me lá fazia aquelas comidas deliciosas. O nome da outra, tinha uma outra senhora também, eu não consigo lembrar. Eles iam voluntariamente para cozinhar, para limpar. Parte da limpeza nós fazíamos. Bom, quando a gente começou o prédio não existia. A gente ficou um bimestre trabalhando no Gisno. Os meninos iam de ônibus para lá, pro Gisno, a gente ocupava 2 salas de aula e ia todo mundo. Depois construíram a provisória, que hoje foi o Miguel Arcanjo e agora é a Dom Bosco. A escola Dom Bosco, ali onde era o campo de futebol do Caique. Não tinha prédio, né? Então era um prédio provisório e tal. Então acho que ninguém ainda queria aquela escola. Então deixaram a gente ficando mais um tempo. Enquanto eles construíram o Chicão, o Monumental e tal, no bairro São Francisco. Daí o Chicão começou a ficar pronto, né? E já estava perto da gente se mudar pro Chicão. E a direção da regional na época achou melhor que a gente não fosse os diretores, né? Que nós não estivéssemos na gestão do São Francisco quando ele fosse pro prédio novo. Pô, a maior escola da cidade vai ser dirigida por quem? Né? E nós fomos exoneradas da gestão do São Francisco. Isso aconteceu não me lembro mais o dia da semana, não sei se foi numa quinta-feira, acho que foi numa quinta-feira, meio-dia. Nós fomos informadas que estávamos sendo exoneradas da função, que a gente não ia mais fazer a direção do São Francisco. Eu falei, tá bom, não quer, né? Isso é uma função que é você que escolhe, você que define, então tá ótimo. Nesse meio tempo, os meninos se organizaram, foi uma loucura isso. E na sexta-feira de manhã, se eu não me engano era isso mesmo, na sexta-feira, tinha um trio elétrico na porta da escola, com um monte de alunos do lado de fora, os alunos não entraram, com faixa e grito e não sei mais o que, e um auê na porta da escola. E aí eu me lembro, nós fomos chamadas numa reunião na regional, com alguém lá da Secretaria de Educação, não sei nem quem é. Os meninos também mobilizaram o Rogério Ulisses, na época ele era deputado, para uma reunião, para a gente ir lá fora, tirar os meninos de lá de fora, porque estava perigoso na rua, né, botar eles de volta para dentro da escola. Mas nós já estávamos exoneradas, não era? Lembra que a gente tinha sido exonerada na quinta-feira? Pois é, e aí a gente falou, olha, nós não vamos mexer com isso. Né? Nós já fomos exonerados. Eu sou da secretaria, há alguns anos já. Vocês vão me mandar para qualquer escola, qualquer lugar. Eu sou da rede, não fiz nada errado. Então não pode me mandar embora por justa causa, certo? Vai ter que arranjar um lugar para eu trabalhar. Simples assim. Agora, lá fora, dizer para os meninos para eles entrarem, eu não vou. Vá você. Né? Vocês podem ir lá e convencer os alunos a entrarem. A gente não fez nada disso, não mexeu com essa movimentação. E nós não fizemos nada. Mesmo nada. Foi uma coisa assim que foi uma resposta para o trabalho, aquilo. Porque os meninos, a comunidade se juntou e disse que queria que a gente continuasse. Foi assim que a gente veio para o prédio novo. Foi na marra, acho, porque
a sensação que a gente tinha é que o plano não era esse, entendeu? Eu me lembro depois de ouvir, até foi um colega que contou, um colega inclusive que ganhou a aposta, que alguns ex-colegas nossos tinham apostado que nós não permaneceríamos na gestão por mais de 3 meses. Ele apostou em 6. Ele ganhou a aposta. Mas nós ficamos 8, 9, quanto tempo? 2008? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 a Leísa foi 2015. 7 anos a Leísa. E eu saí em 2016. Eu fiquei 8 anos. Perder a aposta. Então, eu acho que assim, foi um... Sabe aquelas coisas que eu acho que é o universo que faz? E o povo da Terra não tem poder para modificar? Eu acho que foi alguma coisa nesse sentido assim. Porque não fazia o menor sentido a gente ser gestor da Carlos Collor. Tinham tantas pessoas assim com mais poder político, sabe, que poderia gerir a escola, mas fomos nós. Não sei porquê. Eu não tenho explicação para isso. Não conheço nenhum político. Não sou amiga de nenhum. Para dizer assim, ó, me arranja um cargo, uma função, uma coisa. Leísa também não fez isso. Então, eu acho que foi o céu. Eu acho. Que queria que a gente fizesse essa jornada. Foi. Teve rejeição? Teve. Quando a escola começou em 2008, a gente tinha um projeto de circo com o professor Eduardo Marucci. E há algumas pessoas da comunidade que não gostavam muito dessa ideia, achavam muito fora da casinha, apelidaram a escola de São Francisco, de uma forma pejorativa. Só que nossos resultados nas avaliações institucionais mostraram que não era tão circo assim. Então, a escola teve um bom desempenho na Prova Brasil, com os 8º anos. Teve uma aluna que passou na UNB. Primeiro aluno que passou na UNB. Maravilha, passou um. Depois, o Chicão começou a aprovar muitos alunos, pelo PAS, pelo Enem, sendo dessa forma completamente diferente. Não completa. Porque eu acho que assim, a escola, na verdade, ela nunca foi completamente diferente. Na minha cabeça, ela sempre foi híbrida. Ela tinha os professores tradicionais, e ela tem os professores revolucionários. E esse casamento entre o tradicional e o revolucionário é que torna a escola única. Porque nem todo mundo aprende de uma forma diferente, com uma linguagem diferente. As pessoas aprendem de formas muito distintas. Por que você precisa de tantos projetos diferentes? Um leque tão grande. E as pessoas falam, mas você não consegue coordenar tantos projetos ao mesmo tempo? Consegue. Porque as pessoas são diferentes e elas precisam de projetos diferentes. Então tem uma pessoa que precisa de um projeto que é de música. Mas tem um outro que precisa de um projeto que é cinema. Tem um terceiro que o que vai ser bom para ele é um acampar dentro. É sentar em volta de uma fogueira na escola, pode, e bater um papo, e se sentir melhor consigo mesmo, e melhorar a sua autoestima. E melhorando a sua autoestima, você vira um aluno melhor, você vira uma pessoa melhor, você vira um amigo melhor, você vira um amante melhor. Então, às vezes, a educação que aquela pessoa precisava era sentar em volta da fogueira e contar uma história. O que toca o coração dela. Então, por isso que você precisa de ter muitas possibilidades. Para que alguma sirva
para você. Seja única. Fale na sua alma. E como é que sai esse monte de projeto? Não sei. Acho que eu psicografo. Ah, isso é legal. Vamos fazer uma revista? Vamos fazer uma revista. Vamos falar dos projetos? Vamos falar dos projetos. Aqui estão as histórias de vocês. As histórias que a galera fez. Nós fizemos uma semana de avaliação só de projetos do Chicão. Tinham, se não me engano, 150. Mas não eram os projetos da escola, os projetos da GIS, os projetos dos alunos. 150. A primeira vez que a gente fez. Então, tá tudo na cabeça de vocês. Se a gente abre a porta, vocês passam. Todos passam? Não, gente. Esquece essa palavra todos. As pessoas são únicas. Um passa, o outro do outro jeito, e o outro em outro momento. Cada um no seu tempo. E aí, como eu não tinha essa angústia de achar que todo mundo ia passar ao mesmo tempo. Cada um no seu ritmo, com o seu tempo. Então, é um projeto de estilismo e moda. Nossa, que legal! Legal vocês conversarem com o Cláudio Oliveira, que é um menino com um talento absurdo pro bordado, pro desenho de moda. E é daqui, dessa comunidade. Mas como é que você descobre esse menino se você não oferecer para ele tesourelinha e agulha e tecido? Não vai aflorar, vai? Então precisa de muitas possibilidades. Eu acho que é isso. E o Chica, né? O Chica é a Chica, para começar. A Chica, que chegou na escola pequenininha, que faz parte da história da escola, que é a mascote, né? A Chica participava da colônia de férias, a Chica assistia a aula. Hoje em dia ela não gosta mais de aula, não. Acho que ela nem vai mais na sala de aula. Mas ela entrava na sala de aula, ela assistia a aula, saía. A Chica nunca atacou ninguém, cara. A Chica é daquele espaço, daquele território. A vez que a Chica atacou alguém foi o seu Francisco que mandou. 2 meninos pularam um muro para dentro da escola. E eles não eram da escola. E o seu Francisco viu. Seu Francisco. E a Chica sempre ao lado do seu Francisco. E aí seu Francisco disse, pega a Chica. Ela foi e mordeu assim, ó, a barra da calça. Ela não mordeu a pessoa. Ela agarrou a barra da calça do menino. E o seu Francisco pegou o outro, levou até o portão. Quando chegou no portão, o seu Francisco soltou o menino e disse, solta, Chica. Ela soltou o menino e foi embora. Então, assim, essa é a Chica. A Chica jogava bola nos corredores, nos acampamentos. Futebol. A galera brincando, jogando futebol junto com a Chica. Então, ela é parte disso. E quando surgiu a possibilidade de se pensar uma outra forma de avaliação, e tinha acabado de acontecer o Festival de Cinema de Brasília, por que não? Né? E aí homenagear quem? Como será o troféu desse festival? A Chica. Quem deu mais alma para essa escola? A Chica. Um personagem indiscutível. Todos amam a Chica. Chica de ouro. Que ela realmente é o tesouro daquela cadela. Ela cuida daquele lugar, ela cuida das pessoas. Ela é parte da alma do São Francisco. Agora a escola chama São Francisco. Por que será uma cadela como mascote? Por todos os animais, Chica, São Francisco. Né? Francisco Rio, que flui, que tem vários afluentes, que são seus inúmeros projetos,
prédio que vocês têm aqui, a melhor escola dessa comunidade, assim como o Rio, São Francisco. E fui indo seguindo seu curso. Esse projeto aqui a gente desenvolveu com a Embaixada da Holanda, que acreditou na gente, deu grana pra gente, e nós fizemos essa produção desse material, desse livro, que registra as coisas que a gente fez no Chicão. E aqui tem uma das coisas que eu mais gosto de ter feito aqui, que talvez tenha sido, talvez não, acho que marcou mesmo muita gente, que eram as colônias de férias. Durante os recessos, o Chicão abria as portas para os menininhos pequenos da comunidade. E eles iam para lá para brincar e para usufruir do espaço. E era um trabalho feito em parceria com a comunidade. Então, quem eram os monitores da colônia de férias? Os alunos do Chicão, que tinham participado dos cursos de formação que a gente oferecia nos cursos de inverno, que voltavam como monitores das colônias de férias para a própria comunidade, com a participação das mães, com a participação dos alunos. Então, isso era genial. É uma coisa assim que eu tenho muito orgulho de ter feito. E aí, passou muito tempo, paramos de fazer as colônias de férias. No ano retrasado, entrou uma aluna no São Francisco que tinha participado da primeira colônia de férias que nós fizemos. E ela se lembrava de tudo. Ela lembrava do rapel na caixa d'água, ela lembrava do toboágua na rampa, dos passeios no clube, dos lanches que a gente forrava, fazia uma mesa linda pedindo uma comida para um aqui, uma farinha para o outro ali, uma doação de um ovo aqui. E aí assim, como isso criou na pessoa um sonho de estudar naquele lugar. Eu me emociono, porque era tão simples. A gente precisava de tão pouco. E no fim das contas a gente acabava fazendo tanto. Eram tantos voluntários, tantas pessoas que acreditavam naquele sonho, naquela ideia, que era muito mágico quando acontecia. Muito mágico, muito mágico. E isso está registrado nesse material que a Embaixada da Holanda bancou pra gente. A criação do viveiro que a escola tem, que é único aquilo ali. Os projetos, o projeto em parceria com a UNB, do E Eu Com Isso, com a galera das ciências políticas, que nós começamos a fazer uma coisa que eu já sonhava há muito tempo, mas ainda não tinha achado o jeito de fazer. Aí um dia entra uma pessoa na sala e diz: escuta, eu posso vir fazer uma palestra? E aí eu respondi pro Davi: palestra não. Os meninos não gostam de palestra. Palestra é chato. Vamos fazer palestra não. Vamos fazer um acampamento? E eles toparam. E nós começamos a fazer os acampadentros, que são momentos inesquecíveis. Inesquecíveis. Dormir na escola. Fazer uma imersão na sua própria alma. Foram vários acampamentos. Comer brigadeiro de colher, meia-noite, andando pelos corredores. Eu me lembro dessa cena, eu com a panela na mão, passando os meninos com as colherzinhas, e cada um ali catando sua colher de brigadeiro. Então, foram coisas que, de um modo geral, não são comuns na escola. E os alunos que viveram isso,
eles tinham uma relação muito diferente com a escola. Porque a escola era parte deles. Então eu me lembro de aluno pedindo, por favor, para ir para o acampamento. E eu dizia para ele, não vou deixar você vir não. Não quero dormir com você. Então assim, coisas incríveis, cara, que aconteceram nesse período. E não era só ir lá para dormir. Você ia lá para estudar, mas estudar de uma forma muito diferente do padrão formal de uma aula. Então os meninos tiveram a oportunidade de fazer máquina fotográfica de latinha de leite ninho, produzir um jornal com as fotos daquela máquina fotográfica. Então você ia aprendendo coisas, como lidar com essa linguagem da comunicação. E discutir coisas que na hora assim, às vezes quem está participando, quem está de fora olhava e falava assim, gente, mas que bobagem, né? Mas eram temáticas, discutir sexualidade, discutir preconceito, discutir coisas que futuramente você precisa depois para fazer um bom texto de redação. Tem tanta forma de estudar, por que não estudar do jeito mais prazeroso? Aprendendo argumentos, conversando com o outro de igual para igual. Então, isso acontecia no acampamento. E a gente levava para lá alunos nota 10, porque eles queriam participar. Mas eu fazia questão de convidar quem não era nota 10. Que esses é que eu queria mais. Porque essa pessoa que não está feliz na escola precisa descobrir alguma forma de se apaixonar por ela. Então a gente levava para o acampamento. Para a pessoa se apaixonar pela escola. E começar a descobrir uma razão real para estar ali. E eu acho que o acampamento fez isso com muita gente. Eu estou num grupo hoje e o grupo chama Sede Chicão, do WhatsApp. E eu fico vendo o Jorge, o Alair, o Cleilson. Essa galera estava lá, o Eliseu, no acampamento. E era uma hora que a gente se aproximava e dava para conversar de verdade com a alma. E dizer por que a gente queria tanto que eles estudassem. E isso eu acho que fez muita diferença em muita gente. Fez diferença nas pessoas que eu não deixei participar, que ficaram muito zangadas comigo na época. Mas que no ano seguinte mudou de postura para poder participar. Então, isso existe, né? E eu acho que formou fez parte da formação da personalidade dessas pessoas, de quem elas são hoje. Era tudo muito livre, mas tinha muita regra. Tinha hora para dormir, tinha hora para acordar, tinha que levantar e fazer ginástica. Então, coisas assim. E a galera queria ir e queria participar. E tinha momentos incrivelmente mágicos, como a última colônia, que você não foi toda. Lembra do último acampamento? Com a Elizabeth? Teve um momento incrível com um contador de histórias chamado Chicão, de um grupo chamado Mambem Brincantes. É um grande amigo e toda vez que eu pedia ele acabava nos ajudando de alguma forma. Na última colônia ele foi. Sentamos no pátio coberto, eram poucos meninos, uma roda pequena, o Chicão e o violão, e o Chicão começou a contar uma história de um lugar chamado Bambolá. E era uma terra encantada de pássaros, a história que ele cantava. E entrou no pátio, no momento em que ele cantava a história, uma revoada de passarinhos que ficou sobrevoando
a rodinha onde a gente estava sentado. Foi como se a gente tivesse ido realmente para um lugar mágico. Não parecia a escola, você não se sentia na escola. Você se sentia num vácuo do tempo. Num espaço único. E esse foi o último acampamento que a gente fez, com a participação de uma pessoa que veio, duas pessoas. Veio uma de Santa Catarina, uma advogada famosa, chamada Elizabeth Valedo, que queria conhecer como era o trabalho que a gente fazia, como era o trabalho da mediação de conflito, e ela veio para participar. E veio uma psicóloga de Porto Alegre, que também queria conhecer o trabalho que a escola desenvolvia, que ela tinha visto na internet, e ela queria conhecer a escola. E elas vieram, dormiram no colchonete, no chão da escola, junto com a gente, foram para a cozinha, fizeram café, lavaram prato, participaram das atividades, deram aula. Esse foi a última atividade que eu me lembro de ter feito de acampa dentro. Acho que foi essa. Como é que a gente fazia isso? Primeiro que assim, quando a proposta surgiu, eu mandei uma autorização para os pais, informando que o pai podia ir lá, podia visitar, ele ia e levava o aluno, e o aluno só saía de lá quando terminava o acampa dentro. Então eu entrava no acampa dentro, sei lá, umas 4, 5 horas antes dele começar. E eu saía mais ou menos esse tempo, às vezes até um pouco mais, depois dele terminar. Então, por que os pais deixaram? Porque eu estava lá todo o tempo e eu me comprometia de estar lá, de estar cuidando da segurança dessas pessoas. Então, assim, a grande preocupação, vamos fazer sexo? Não vamos. Não vamos fazer sexo. Não vai rolar sexo. Então, assim, os meninos dormiam numa aula, os meninos dormiam em outra. E tinham todas as atividades e a gente ia até tarde. Fogueira, roda de viola, sarau com a Supernova. A galera ia pra lá fazer o sarau, cara. Era uma festa. Cada dia era uma programação e os pais poderiam ir a qualquer momento. Eles não iam. Muito raras as exceções dos pais que iam e estavam junto. Mas era aberto para eles, só que a regra era, o aluno não pode sair. E se ele aprontar alguma coisa que seja fora do que está programado para a gente aqui, do contrato de convivência que a gente tem, eu boto você na mala do carro e te levo para casa. Então os pais confiavam nessa coisa. E aí assim, cadeirante, o Luiz Antônio participava das colônias de férias. Luiz Antônio se formou em História na UNB no final do ano passado, né? Aluno do São Francisco. E é assim, super integrado, super envolvido, participou de todos os acampamentos que tiveram, todas as festas que rolaram na escola, ele estava lá junto, participando desse processo. E o pai dele confiava de deixar ele na escola. E ele dependia das pessoas para o banho, para a alimentação. Então, eu não fazia nada sem comunicar. A primeira colônia de férias, os pais foram lá e conversaram comigo. Eles sabiam que eu estaria ali junto, participando do processo. Então eram os meninos fazendo a monitoria, mas tinha supervisão de adultos junto. Então nada era assunto, tudo tinha uma intenção pedagógica. E a gente cuidava para que essa intenção pedagógica realmente acontecesse. Eu acho que por isso que os pais confiavam. Eu acho. Feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Me senti assim muito honrada com a deferência. Nunca achei que eu era uma pessoa assim que fosse tão conectada com essa cidade. E aí, quando você me ligou, mandou o zap, eu falei, gente, que coisa, por que será? O que será que eu fiz? Né? O que será que eu fiz? Aí eu fui pensando um pouco nas coisas todas que aconteceram nesses anos que eu passei aqui.
nessa comunidade. E, de alguma forma, realmente eu acho que eu faço parte dela. Todas as gerações da sua família passaram por mim. Desde o seu irmão mais velho. Depois conheci Estela. Falei, gente, todo mundo. Trabalhei com seu pai. Seus irmãos fizeram teatro junto comigo. Foram meus alunos. Porque são meus, você sabe, né? Eu tenho essa propriedade. Eu me aproprio. Depois de um certo tempo, você sabe que vira propriedade, né? E professora é uma pessoa que eu acho que ela é parte de uma comunidade mesmo. Acho que a gente levou o nome dessa cidade com a escola para os lugares onde a escola foi. Então, assim, legal ver que, sei lá, alguém lá na França sabe que São Sebastião existe. Né? Porque já vou falar desse lugar. Que, na verdade, professor, a pessoa, professor, a única coisa que eu acho que faz é mostrar como abre a porta. Porque, na verdade, eu acho que a gente nem abre. A gente mostra como abre. Quando dá um instrumento, uma linguagem para vocês. E vocês vão lá com aquele instrumento e criam a chave e abrem a porta. O Chica de Ouro, quando começou, parecia uma loucura. E hoje vocês estão aqui, vocês têm uma produtora. Então, parece que aquele empurrãozinho, aquela ideiazinha pequena, deu a vocês os instrumentos que vocês precisavam para abrir as portas que vocês queriam abrir. Eu acho que é isso. Escola devia ser um lugar assim, sagrado. Mas precioso mesmo. Porque é um lugar onde você abre a sua mente para realizar as coisas que estão dentro do seu coração. Eu fiquei muito triste, quando assaltaram São Francisco. Porque aquilo ali é um território sagrado. Ninguém devia roubar a escola. Não pode. Valorizar o outro. Entender que tem limites de espaços. Entender que a gente é capaz de mudar o mundo com as coisas que a gente quer fazer e com as coisas que a gente faz. E a escola abre isso. A escola possibilita você acreditar nesse potencial que está aí. E que às vezes você só não sabe como que usa. Que a gente não ensina nada. Não tem como ensinar o outro. Primeiro que o outro tem que querer, né? Para começar. E eu acho que o que a gente faz é só apresentar possibilidades, né? E aí você escolhe, eu quero aprender esse, não quero aprender aquele. Vou enrolar nessa matéria. Essa aqui eu só vou passar. Esse aqui eu quero aprender. E ver vocês, que vocês se tornaram, as pessoas que vocês são, as coisas que vocês construíram, é muito gratificante.